pedir para os irmãos abrirem, por favor, lá no Salmo 119, versículo 4. Diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Esse texto me chamou a atenção e quando fala, né, quem dera eu desse ouvidos aos teus mandamentos, Senhor, assim eu não seria confundido. E daí eu fui convidada a levar uma palavra acerca de Esther na igreja que o Dudu trabalha. E daí, até então, eu já tinha lido o livro de Esther há alguns anos atrás, mas não tinha dado muita bola, não, vou ser sincera. Eu li assim, né? Legal, uma historinha, pulou, próximo. E aí, essa semana eu tive a oportunidade de... Gente, eu mergulhei muito no livro de Esther. E eu fiquei muito feliz com o poder da palavra. E aqui, né, no início, nos louvores, na palavra inicial, a gente falou da presença de Deus. E hoje a gente vai abordar uma história onde Deus não é nem citado, mas é nítida a presença dele e a provisão dele no meio desse povo. Mas essa é uma das curiosidades, não tem a palavra Deus no livro de Esther. E aí a gente vai dar prosseguimento à leitura em Esther, capítulo 2, versículo 5. Hoje a gente vai focar um pouquinho em dois personagens que estão dentro dessa história. Não vai ser na Esther, tá bom? Hoje a gente não vai falar de Esther. Esther, capítulo 2, versículo 5. Do 5 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu ou Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Então, esse é o primeiro personagem que eu vou estar apresentando a vocês aqui, né? Ele é um judeu. E aqui, a história de Esther, que, a nível de curiosidade, Esther é o nome persa dela, o nome dela judeu é Hadassa, mas acabou ficando mais conhecido Esther, mas isso eu acho engraçado. E o primo dela, Mardoqueu, que foi quem a criou, ele era muito cuidadoso com ela. E daí o que aconteceu? Ele, né, junto com sua família, lá do cativeiro da Babilônia com os judeus, desde aquela época, eles foram transportados para algumas outras regiões até fora da Babilônia e que também não era Jerusalém. Aqui, eles estão no reino persa, que hoje seria ali no Irã, mais ou menos. Um pouquinho longe de Jerusalém e da Babilônia. E era um reino muito grandioso e tal. E aí, o que aconteceu? O rei, ele estava em busca de uma esposa. E daí, não foi um concurso de beleza, tá? Porque todo mundo fala que foi um concurso de beleza. Mas, na verdade, essas meninas foram raptadas de suas casas, muito provavelmente, né? Pegaram os oficiais, a ordem que os oficiais do governo fossem em toda aquela fortaleza de Susã, que era como se fosse a capital do império, e buscasse toda menina virgem e formosa e trouxesse para o harém do rei. A menina já estava condenada a não se casar mais e a virar concubina do rei. Uma delas teria a chance de virar a rainha, mas todas ali já iam virar concubinas, as quais os filhos não têm direito à herança, ela não tem honra alguma. Então, pensa na cabeça do que essa menina passou, que às vezes a gente tem a impressão que Esther foi, não me
Miss Brasil, né? Ganhou, toda feliz, queria. Mas era uma menina menor de 18 anos, menor de 16, quem sabe. E assim, sendo praticamente raptada de sua casa, tirada de seu tio, sendo levada para casa onde preparavam as mulheres para ficar ali em 1 ano de purificação, para aí elas irem passar uma noite com o rei, e ali naquela noite o rei decidia qual delas seria rainha. Se não fosse, elas iam para o harém, que é onde ficavam as concubinas do rei, e só voltavam se ele chamasse. Então, imagina a cabeça desse primo. Né? A menina foi levada, e ele vai atrás, fala que ele ficava diariamente, ou pelo menos quando reuniam, quando eles sabiam que iam apresentar novas virgens ao rei, ele ia, ficava na porta do palácio, tentando saber de Esther, tentando saber como é que estava a prima dele. E dali ele conseguiu ajudar o reino de várias formas, porque ali ele descobriu conspirações, ele era um homem honrado, e aí a gente vai se deparar com um problema que ele acabou tendo que enfrentar, justamente por tentar estar ali ajudando, né? Tentando saber de como ia a vida de sua prima, que ele cuidou como filha, praticamente. E aí, o que acontece? Mordecai está lá na espreita do castelo, e aí o rei, nessa época, depois da Esther, ela ganha o concurso, né? Ela se torna rainha, mas ainda assim ela fica reclusa, ela só vai ver o rei quando o rei chama. E ainda assim, ela não tinha liberdade de sair do palácio quando bem quisesse. Mordecai continuava ali na espreita para tentar saber, né, dela, o que estava acontecendo e tal. E até as conspirações que ele descobria que tentavam contra o rei, ele ia lá, falava para a rainha, né, que era a filha dele, e ela ia e alertava seu marido. E assim ele conseguiu salvar a vida do rei uma das vezes. E daí ele sempre ficava ali à espreita. E um dia, o rei exaltou, né, colocou como braço direito dele um cara chamado Amã, agagita. Não se sabe muito sobre esse homem, a Bíblia só relata que ele era agagita. A gente vai pontuar isso depois. E daí o que aconteceu? Vamos ler agora no capítulo 3, versículo 1 ao 15. De Esther mesmo. E diz assim, Esther 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero, né, que era o rei persa, marido de Esther, agradeceu a Amã, filho de Amedata, agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco, nos seus propósitos, pôr as mãos somente em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo que ele era. Então Amã procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reinado. Homem vingativo. Bastou um, né, para ali não se submeter àquele mandato, porque ele não queria desonrar a Deus se prostrando àquele homem. E aí Amã se revolta com aquilo e quer não só que Mardoqueu se arrependa de não se inclinar diante dele, como todo o povo ao qual ele pertence. Daí ele trama um plano. Que plano era esse? Ele já era a mão direita do rei. Então ele chega para o rei e fala o seguinte. Diz assim lá no versículo 8 do capítulo 3 de Esther. Versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei.
Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Eu o porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. O rei nem sabia o que estava sendo de fato escrito ali, porque ele deu o anel para Amã de tanto que ele confiava. E enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Até aí, triste, né? Bruto, agressivo demais. E olha o que legal. Esse versículo 13, que fala, matem as crianças, não poupem ninguém, é para eliminar mesmo os judeus, porque mesmo que aqui Esther e Mardoqueu vivessem na capital da Pérsia, que não era Jerusalém, Jerusalém era dominada pelo mesmo rei. Ou seja, todo o território ao qual os judeus poderiam ter se espalhado depois do cativeiro estava sob domínio persa. E eles inventaram o primeiro sistema de correios da história. A carta levava no máximo 15 dias para chegar. O Sedex. E um abastecimento de cavalo em cada sei lá quantas milhas, então trocava de cavalo, era muito rápido. Aí, o que aconteceu? O mandato chegava muito rápido e não ia ter como. Pensa só, eu falo, Ana, eu te dou 10.000 reais para você ir na casa da Helena, você pegar tudo que você quiser dela. Você não só vai ganhar os 10.000, como tudo que você pegar dela. Olha só. O povo não ia querer? Todos os outros povos iam querer. Só que tem um detalhe. O rei não só não sabia que isso estava acontecendo, mas também não sabia que sua esposa era judia. Mordecai também orienta a Esther que ela não falasse que era judia. Entendam, isso aqui é logo depois que acabou o cativeiro da Babilônia. Parte do povo voltou para Jerusalém para reconstruir, parte do povo continuou onde estava. Porque construiu família ali, o imperador persa era gente boa, dava liberdade religiosa, permitia o pessoal, o imposto não era caro. Realmente foi tipo assim, em termos de subordinação a outra nação, foi a melhor época para os judeus. E aí muita gente se acomodou e ficou ali. E aí, só que, ainda assim, entendia-se que os judeus eram um povo ou fraco, né, não dariam muito valor, que tinham acabado de sair do cativeiro. Então, assim, eles temiam que talvez algum outro povo pudesse se assenhorar deles, porque, enfim, já foram escravos uma época, fácil de dominar de novo. Então, de fato, e como as leis deles, né, ofendiam as demais religiões, as demais pessoas, né, eles, de fato, às vezes tentavam não chamar muita atenção. E aí, depois, isso viram a reviravolta gigante, porque a Esther vai e intercede pelo povo, intercede diante do rei contra Amã, o rei honra, né, a sua esposa, mas ainda assim não dá para ele revogar o decreto, né, o povo vai sim, a Ana ainda vai roubar as coisas da Helena, porque foi selado com o anel do rei, isso vai acontecer. A questão foi que Deus honrou da seguinte maneira: o rei cria um outro decreto, dá o anel na mão de Mordecai, e Mordecai vira ali mão direita do rei, e ele cria um novo decreto para dar o direito dos judeus de se defenderem, de se armarem e se defenderem. E ali eles entram em jejum, entram em oração, e assim o povo vence. Um povo que não é guerreiro, como sempre, né?
Isso que é curioso, não é dito o nome do Senhor nesse livro, mas a gente vê nitidamente a provisão do Senhor nele, tanto que é conhecido como o livro da provisão. E, ok, sabemos que a história é feliz, né? Deus honrou o povo de Israel, no final essa história vai ter uma reviravolta boa. Só que lembra que Amã era um agagita? Aí eu fiquei, gente, eu já vi isso em algum lugar. Agagita, fiquei... Agag. Quem foi Agag? Vamos lá. Antes da gente ir, que aconteceu? 500 anos antes dessa história aqui acontecer, lá em 1 Samuel, o que aconteceu? O primeiro rei que Deus ungiu para reinar sobre Israel foi chamado Saul. E dali Deus ordena uma coisa a ele, que diz assim, vamos lá, para 1 Samuel. Lembrando que o salmo de abertura foi sobre obediência. 1 Samuel 9, 1 e 2. Diz assim, 1 Samuel 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. E tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. Essa é a descrição, né, de um pouquinho da genealogia do rei de Saul. E a gente pode reparar aqui o nome Quis. Só que Quis também apareceu lá no livro de Esther. Lá no capítulo 2. Não precisa voltar, não. Vou ler para vocês de novo. No capítulo 2, versículo 5, diz assim. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Esse Simei aqui era irmão de Saul, ou seja, Mordecai é descendente do irmão de Saul, do rei Saul, lá 500 anos antes da história de Esther acontecer. Tá, mas Lúlia, o que tem a ver? Vamos continuar em 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Vamos tirar do 7 ao 11. E diz assim, aqui, né, Saul já foi ungido como rei, e lembra que isso aqui é 500 anos antes da história da treta entre Mordecai e Amã. Diz assim, capítulo 15, versículo 7 de 1 Samuel. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag. Quem era o agagita da história, né? E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram. O que aconteceu aqui? Agag era rei dos amalequitas. Foi um povo que atormentou a vida de Israel quando eles estavam atravessando o deserto. E aí Deus falou assim, vamos nos livrar desse povo, porque é a minha vingança sobre o que eles fizeram sobre meus filhos lá no deserto. E aí Deus manda aniquilar. Como Amã pediu para aniquilar os judeus, desde as crianças, desde todo mundo, Deus fala para Saul fazer isso com os amalequitas. Saul faz? Não. Ele poupa a vida de quem? Agag. Quem é o agagita? 500 anos depois que está atormentando o povo de Israel? Amã. Olha só, quando a gente decide obedecer uma ordem do Senhor, a treta que dá depois. E daí, vamos prosseguir com a leitura, né? Deus manda aniquilar todo mundo e ele poupa não só a vida de Agag, que depois vai gerar Amã, mas também as ovelhas, tudo que ele achou bonitinho, e ainda com a desculpa de sacrificar ao Senhor.
E aí, o que aconteceu? Vamos ler no versículo 10, de capítulo 15 de 1 Samuel. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciando-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna, então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Na cara mais lavada. Não cumpriu nada. E daí, no versículo 14 diz: Então disse Samuel: Que balido, que eu descobri que é som de ovelha, pois de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel, agora Deus falando para Saul: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor. É impressionante como a gente se parece com Saul. A gente, às vezes, Deus nos mostra que estamos errados, e a gente fica dando 1000 voltas, explicando que a gente não seguiu a ordem dele por causa de fulano, mas também, Senhor, fulano não me ajuda. A minha casa parece que só tem eu para resolver as coisas. Como é que eu vou ter paciência num lugar como esse, vivendo com uma pessoa como essa? Como é que o Senhor quer que eu ame essa pessoa? E a gente põe assim tantas desculpas para obedecer a simples ordem do Senhor. E olha as consequências disso. E às vezes a gente não tem noção de como a gente se confunde, né? De como os nossos passos se embolam drasticamente quando buscamos seguir a nossa vontade, a nossa noção de verdade, do que é certo, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor. E daí, Samuel escreve, né? E falou, na época, um dos textos que, para mim, mais representa a importância da obediência ao Senhor. E diz assim, no versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só. Por preservar a vida de um homem, o qual Deus condenou, né, por negar fazer a vontade, obedecer à ordem do Senhor, Saul não só perde seu reinado, né, perde a sua unção, perde o Espírito Santo de Deus, como condena o povo a 500 anos à frente ainda ser dizimado, né? Mas, mais uma vez, vem a provisão do Senhor e não permite. Mas pensem na importância. Em Esther, se de fato aquela aniquilação acontecesse, o berço do Messias não existiria. Tem noção do que é isso? O berço de Cristo não existiria. E por isso vemos a mão do Senhor extremamente poderosa em tudo isso. Mas
há 500 anos antes poderia ter sido resolvida. E o que a gente tem colocado na frente, né, para não obedecer à voz do Senhor quando Ele nos manda, quando a gente sabe já o que é para fazer, e às vezes a gente fica adiando, digo por mim, a gente fica adiando. E a gente vai só vendo como as coisas vão se desgringolando conforme a gente, de fato, vai colocando a nossa vontade na frente da dele. Então, que essa palavra, de fato, venha reforçar em nossos corações o valor da obediência ao Senhor, né? A responsabilidade que é o nome que a gente carrega, né? A responsabilidade que é o nosso testemunho para esse mundo e como, de fato, a nossa obediência pode trazer as vidas para o Senhor. E porque muitas das vezes, a ordem do Senhor é para que a gente confronte os nossos irmãos, com respeito, claro, com amor, mas apontando. Um dia, como nós andamos também na escuridão do pecado, muitos ainda andam hoje. E quantas vezes o Senhor não nos alerta? Vai falar com fulano, fala de mim, fala que esse caminho não está certo. Fala. E a gente fica, não, Senhor, não, manda outro, eis-me aqui, mas manda aquele ali. E que a gente se encoraje para, de fato, continuar prosseguindo, né, na obediência ao Senhor. E essa palavra fechou um pouquinho com chave de ouro, porque obedecer ao Senhor, que a gente não faça isso como forma de barganha, porque aí, de fato, a gente não vai estar obedecendo, mas com a confiança de que o Senhor nos honra. E essa semana eu tive uma notícia muito legal, porque agora eu me formo, né, se Deus quiser, em janeiro, primeira semana de janeiro, e aí eu estou lá trabalhando como pesquisadora no INTO, mas é algo que se encerra quando eu me formo. E daí o meu chefe de lá, né, perguntou um pouco qual era meu objetivo e tal do ano que vem. E eu falei, bom, a princípio desempregada. A princípio. Mas foi muito legal ver a honra do Senhor. Sempre busquei honrá-lo, longe de glória para mim, diante do Senhor. Mas assim, quando a gente busca de fato fazer as coisas, obedecendo a palavra dele, é nítido como confiar no Senhor vale a pena. E ali eu fui convidada para ser aluna de mestrado no ano que vem. E aí para prosseguir lá por dentro, não não, mas ainda é como aluna ainda de mestrado. Então vou ter que fazer a prova, já peço oração, mas para fazer o aperfeiçoamento, que é como se fosse após e tal. Mas enfim, ali eu fiquei muito feliz porque foi o chefe da fisioterapia de lá que falou que teria muita alegria em me ter como aluna, e se eu quisesse, né, permanecer ali, ele ia me orientar e tal, mas tem provas para fazer, né, não é indicação, é prova. Mas só de ter assim, esse consolo do Senhor, porque de fato eu estava bem aflita, né? E mesmo que isso não dê certo, eu sei que não depende de mim, isso é bom demais, né? A nossa vida não depende da gente, isso é uma dádiva muito preciosa do Senhor, da gente conseguir ter paz independente da força que a gente tem ou não tem, e da certeza que a gente tem ou não tem. Mas assim, eu fiquei muito feliz com a honra do Senhor, diante, né, de uma obediência que eu busquei ter durante porque foi luta. Essa faculdade federal em termos de questão de confronto com a palavra de Deus mesmo. Mas graças a Deus está acabando. Está acabando, e ainda assim ver esse refrigério do Senhor, ver esse cuidado dele é muito bom e me renovou, né, o valor da obediência. É só para o nosso bem, né? São os pensamentos de paz e não de mal que ele tem sobre as nossas vidas. Só nos resta ser gratos e obedecer, confiando que ele sabe sempre o melhor para as nossas vidas. Amém?